Olá, graça e paz. Meu nome é irmão Reinaldo e eu sou servo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia 8 de dezembro de 2025. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com o Senhor Jesus faz alguns anos e quero começar lendo a palavra de Deus. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Glórias a Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 4, ele vai dizer que Deus o chama, e ele diz assim: Então veio a minha palavra do Senhor, ou de Adonai, dizendo: Antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que Deus ele escolhe homens desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Sabemos que Deus é o Pai dos Espíritos, que aos homens foi-lhes dado por Deus um Espírito, e sabemos que o Senhor Jesus ele chama pessoas para o servir. Na verdade, está escrito que são muitos os chamados e poucos são os escolhidos. A palavra escolhida é uma coisa bem complexa e se eu puder resumir isso, eu quero resumir entre aquela pessoa, ou melhor, sendo aquela pessoa que crê unicamente em Deus e que essa pessoa crê em Jesus Cristo como seu Salvador, né, o seu Messias, e leva adiante essa fé pura e verdadeira até o fim da sua vida. É o que a Bíblia diz de perseverar até o fim. Ok. Primeiramente, eu não sou o profeta Jeremias, eu não sou o apóstolo Paulo, mas o que temos em comum é que Jeremias cria em Deus e servia a Deus e esperava o Messias. Paulo crê em Deus e ele vê o Messias, ele vive, ele prega o Messias. Então, o que temos em comum é que creio também em um único Deus, creio que o Deus Todo-Poderoso, Adonai, Yahvé ou Jeová, ele e unicamente ele é Deus, e Jesus Cristo, seu Filho, é o único em que devemos nos salvar. Há anos atrás, eu creio que no ano de 2006, eu passei por uma experiência, uma das mais difíceis da minha vida, e naquela época eu era jovem na igreja, eu estava aprendendo a tocar violão, já tocava alguma coisa, não nada profissional, bem longe disso. Mas as igrejas, elas, na sua grande maioria, elas têm tanta falta de alguém que toque um instrumento para ajudar, né, no louvor da igreja, que eu me arrisquei a começar a tocar violão e tudo ia bem enquanto eu estava tocando sozinho, né? Então tocava algumas músicas bem conhecidas, alguns corinhos, né? Eu sou de igreja pentecostal. Nasci na igreja Assembleia de Deus de Belém, no estado da Bahia. Então é lá que eu nasci e as minhas primeiras experiências com Deus foram lá. Então, o que eu vou contar aqui aconteceu eu morando em São Paulo. Então,
nada tem a ver com a primeira igreja onde eu me converti. Ok, era uma madrugada de vigília e havia um amigo meu que iria pregar naquela vigília e ele me chamou que eu fosse com ele. Chegando lá, os músicos da igreja haviam se atrasado e ele pediu que eu tocasse o violão. E eu peguei, na verdade, a guitarra, porque o violão não estava com uma boa afinação. Então eu peguei a guitarra e comecei ali a tocar algumas notas, alguns acordes, os mais básicos que eu sabia. E tudo ia bem, até que chegou o pessoal que era os músicos da igreja e eles pediram que eu continuasse. Eu devia ter dito não. Na verdade, no primeiro momento eu disse que não, mas eles disseram que tudo bem, que eles que me acompanhavam. Então eu fiquei. Só que em determinado momento começaram a tocar algumas canções, alguns louvores que, embora eu os conhecesse, eu não estava acostumado a tocar e eu desafinei algumas vezes. Não sei se duas, se três vezes. E eu lembro que chegou um rapaz para cantar e o rapaz ele pediu a guitarra e eu entreguei com todo prazer e ele tocou e tocou muito bem. E depois daquilo, o pastor daquela igreja, que era o pastor de várias igrejas naquele bairro, é, nessa época eu estava congregando na igreja Deus é Amor. Não estou aqui a difamar o nome da igreja Deus é Amor. A igreja Deus é Amor nada tem a ver com isso. Aquele homem que era o pastor, é, foi a maneira dele tratar, né? Louvado seja Deus. Então, depois que o homem terminou o louvor, o pastor chamou ele e disse para que ele não me entregasse mais a guitarra. E tudo bem, não tem nenhum problema, a guitarra não era minha. E até aí tudo bem. Só que depois aquele amado pastor, ele pegou o microfone e ele falou publicamente, cerca de talvez entre 200, 400 pessoas, a igreja estava lotada naquela vigília. E ele falou muita coisa pesada contra mim. E talvez ele devesse ter me chamado de canto e falado, mas enfim, ele falou no microfone. Eu posso dizer a palavra que ele me escrachou publicamente. E eu fiquei com muita vergonha. E aquele episódio ia me trazer consequências na minha vida. Então eu curvei a cabeça, e a única coisa que eu pedi a Deus naquele momento era que uma pessoa pegasse o microfone e que fizesse uma oração, porque enquanto os irmãos estivessem orando, com seus olhos fechados para falar com Deus, eu iria sair daquela igreja o mais rápido que eu pudesse, talvez até correndo. E Deus ouviu minha oração, a próxima pessoa levantou a igreja em oração por um propósito. Enquanto eles oravam, eu saí pela igreja. Isso era, creio que quase 3 horas da manhã. Eu estava num bairro bem longe da minha casa. Não tinha ônibus naquela época, não tinha táxi nem Uber aquela hora. Então eu fui a pé e aquela experiência ela marcou muito a minha vida. Por que que eu estou contando isso? Já que se passaram alguns anos. Bom, o Eterno não se surpreende com coisa alguma, ele sabe o comportamento nosso, o comportamento dos homens. E o Eterno sabia que aquilo ia acontecer comigo e que ia servir de experiência. Mas, em resumo, depois daquilo eu não tive mais forças de ir para a igreja. Eu não queria mais participar do grupo jovem, eu fiquei por mais ou menos uns 30 dias sem comparecer na igreja e cada vez a vontade diminuía. E eu lembro que algumas igrejas daqueles bairros vizinhos me conheciam e para não dizer que ninguém me procurou, eu sendo jovem, jovem solteiro, morava sozinho na época, 2 pessoas perguntou por mim. Então não posso dizer que a igreja eh, não foi atrás de mim, mas 2 pessoas me procurou.
acabou não me encontrando porque eu trabalhava, então foram no local que eu morava no momento em que eu não estava. Ok. A partir daí surgiram tentações na minha vida, vinham lembranças de coisas do passado, da vida de vaidade, das noites, do tempo que eu não conhecia Jesus, das bebidas, sabe, das vaidades, coisas de jovens de 17, 18 anos. Ok. Eu nunca planejei no meu coração me desviar do Evangelho, largar de Jesus. Eu me apaixonei por Jesus aos 17 anos e, embora ele tenha me chamado com 15 anos, eu resisti. Nunca planejei deixá-lo, mas as circunstâncias estavam me afastando dele, da palavra e do Evangelho a cada momento. E Jesus sabia que eu iria me desviar e queria voltar para as coisas do passado e talvez a minha vida fosse pior do que foi no passado. E então, uma noite, eu sonhei e neste sonho eu estava voando pelo céu. Eu estava a uma altura talvez de uns 20 metros. Eu estava. Tinha lugares que não teria como eu precisar, mas eu estava, era como se eu estivesse voando pelo céu. E eu voei até dentro de uma caverna. Dentro daquela caverna estava escuro, mas depois a minha visão se adaptou e eu consegui ver caixas de madeiras, semelhante àquelas caixas que pedreiros fazem na fundação da construção de prédios ou de casas. Eram caixas quadradas e dentro daquelas caixas havia uma abertura somente para cima. A caverna tinha mais ou menos uns 4 metros de altura. Mas aí eu observei que dentro daquelas caixas haviam pessoas e eu conseguia ver os seus rostos. Eram meninas, rapazes, rostos de 14, 15, 17, 20. O rosto mais velho que eu vi dentro daquelas caixas eram de no máximo 22 anos. Cada pessoa estava dentro de uma caixa separada. Estava a uma distância de mais ou menos uns 3 metros de uma caixa para outra, mas ninguém conseguia olhar para o outro e ninguém conseguia ajudar, porque a abertura da caixa era somente para cima. Ok. Eu passei ali e eles viram que eu havia chegado e eles gritavam e gritavam e era muita dor. Eles gritavam muito, mentira daqui, me ajuda, socorro, socorro. E eu comecei a ficar muito angustiado com aqueles gritos. Mas o meu espírito sabia que eu não podia fazer nada por eles. E eles pulavam tentando segurar os meus braços, porque eu voava assim com os braços abertos, como se fosse um passarinho mesmo. E havia muitas pessoas ali, todos eram jovens, jovens e adolescentes. E no final daquela caverna que era gigantesca, eu vi como que uma cama de terra, de chão batido, tinha um homem lá deitado. Eu nunca vi ninguém contar sobre isto. Aquele homem ele tinha talvez entre 4 e 5 metros. O rosto dele, a barba estava por fazer e grisalho, o cabelo estava grisalho e uma expressão de tristeza que é impossível descrever. O rosto de tristeza, de angústia, de angústia. E aquele gigante, quando me viu, ele se movimentou para sentar, mas ele era tão grande que ele ficava na posição de 45 graus, porque a sua cabeça batia naquele teto da caverna de tão grande que ele era. E eu tive medo e eu pensei, meu Deus, se esse gigante me segurar aqui, eu não consigo mais sair. Mas naquele momento foi me dada uma autoridade e eu disse a ele, em nome de Jesus Cristo, aquieta-te. E ele obedeceu e deitou novamente. E eu voltei, saí daquela caverna sem pisar naquele chão. Ok, saindo dali, do mesmo jeito que eu entrei, sem pisar no chão, voei até um lugar e desci, onde era uma rua que eu sei que era em São Paulo, mas eu não sei o nome da rua. Eu vi um lugar que era uma discoteca e havia ali uma balada, muita gente dançando, algumas pessoas do lado de fora daquela discoteca com garrafas de bebidas alcoólicas nas mãos, alguns fumando,
mulheres, rapazes, muita música, muitas luzes de várias cores piscando. E eu parei na frente daquela balada e fiquei olhando. De repente, o Senhor Jesus apareceu ali. Talvez até esse momento nada foi estranho, né? Mas eu falar para você que Jesus apareceu, e se você não acreditar, não tem problema. Para mim essa é uma verdade. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo está vivo, né? Ele ressuscitou, foi visto depois de ressuscitado por 540 pessoas e Paulo ele vai testemunhar que ele viu a Jesus. Ok, Jesus olhou para mim e falou o meu nome, e ele disse: Reinaldo, tu vistes lá embaixo aqueles jovens? E eu disse: sim, Senhor. E ele me disse: todos aqueles jovens morreram desviados do Evangelho. Olhou nos meus olhos e me disse: cuidado para que uma coisa ruim não te aconteça. Virou as costas e caminhou. Ok, depois que eu acordei, porque havia sido um sonho, eu chorei durante alguns minutos, dobrei os joelhos, adorei ao Senhor, dei graças e vi o quanto Ele me amava. E depois disso eu fui congregar novamente na igreja Assembleia de Deus, onde o meu irmão era pastor auxiliar em São Paulo, no bairro da Saúde. Esse é o meu testemunho. Estou aqui hoje porque o Senhor, Ele segurou as minhas mãos e o próprio Jesus fez questão de vir falar comigo. Ele poderia ter usado um dos seus servos, das suas servas, dos seus filhos e filhas, do círculo de oração, profeta, profetisa, um pastor, um evangelista. Ele podia ter usado quem ele quisesse, mas ele fez questão de mostrar o quanto me amava. E eu glorifico a Deus por ele se importar comigo. E eu quero te dizer, Jesus se importa também com você. Jesus te ama. Te ama com um amor imensurável, com um amor inexplicável. O único amor que explica, a única coisa que explica o amor que ele sente por você é a cruz do Calvário. Jesus te ama. Volte para Jesus. Receba Jesus como teu Salvador. E se tu queres, ore comigo, Senhor Jesus. Nesse momento, eu confesso com a minha boca que tu és o Senhor, e no meu coração eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Escreva meu nome no teu livro da vida. Me encubra com teu sangue. Perdoe os meus pecados, pois desde agora eu irei te servir. Seja comigo, me encha do Espírito Santo. Amém. Maranata.